Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Pessoal, eu queria trazer para vocês uma reflexão de algo que Deus colocou em meu coração. E ontem eu estava orando ao Senhor, meditando sobre algo com Ele, e eu vi algo que me fez parar para pensar sobre o que Ele me disse. E o que Ele me falou foi o seguinte, que ninguém pode te controlar, nem mesmo eu. E isso realmente me fez parar para pensar no que o Senhor estava querendo dizer ao meu coração. Eu comecei a refletir sobre aquilo e tentando entender junto com o Senhor o que realmente o Senhor queria falar comigo. E o interessante é que vivemos cercados de situações em que as pessoas elas tentam nos controlar de alguma forma. Seja com palavras, seja com atitudes, ou até mesmo, com comportamento. E você já reparou que como é comum alguém se ofender e reagir à ofensa? E é como se o mal fosse recebido e devolvido, ainda pior, como se fosse devolvido com juros. Mas hoje Deus, ele me deu uma nova perspectiva, algo diferente aconteceu. Porque quem realmente controla a nossa vida é quem consegue ou é quem nós permitimos que de alguma forma nos influencie. Então o Senhor, ele falou ao meu coração, ele falou comigo algo ainda mais revelador. Ele disse para mim assim, eu não te obrigo a me obedecer. Se você me obedece, é porque sabe que eu sou o melhor para você. Eu fiquei pensando naquilo, falei como isso é uma verdade que às vezes a gente pega uma religião que coloca você dentro de um lugar e te obriga a fazer o que realmente às vezes você não quer fazer. E assim, isso me lembrou de Deuteronômio capítulo 30, quando o povo de Israel ali, e Deus tinha proposto a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Percebe que ele não forçou ninguém, ele só disse o seguinte, eu vou te dar aqui uma direção, escolhe o caminho da bênção para que você possa viver. Você tem um caminho da maldição, mas você também pode fazer a escolha que eu indico é essa, mas ele não obrigou. E isso é algo tão maravilhoso. Até quando Deus ele nos orienta, perceba, ele quer nos dar o melhor caminho, mas a decisão ainda continua sendo minha e sendo sua. E é interessante pensar nisso porque eu fiquei pensando, Deus não obriga ninguém a nada. Nós escolhemos a Deus, Ele quer que a gente escolha Ele pela liberdade que Ele nos dá, como Paulo mesmo falou, que fomos chamados à liberdade, mas para usá-la para servir a Deus e amar as pessoas. Ele coloca a palavra de Deus diante de nós para que a gente possa fazer a escolha de obedecê-lo ou não obedecê-lo, e Ele só quer o melhor para a gente. Quando a gente começa a reagir sem pensar, movidos por alguma provocação ou por algum sentimento que surge por causa de uma ofensa, olha só isso, nós damos o controle para aquela pessoa. Às vezes a gente pensa assim, a gente recebeu algo e aquilo nos ofendeu, e quando nós reagimos mal, nós estamos dizendo, ele me controla. Mas quando paramos para pensar um pouco, dizemos, espera aí, o que é que agrada a Deus? A nossa escolha, então, ela começa a ser diferente. Ela começa a mudar. Por quê? Porque agora eu estou escolhendo um lado, estou escolhendo o lado certo. E isso é maravilhoso. Então hoje eu quero fazer uma pergunta para você entender isso. Quem tem controlado a sua vida? Deus, as circunstâncias ou as pessoas que te ofenderam ou que te ofendem à sua volta? A escolha sempre vai estar diante de nós. Precisamos olhar para o nosso coração e nosso exterior e se perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus sempre vai apontar para o lado da bênção. O lado da bênção é o lado do amor de Deus. E às vezes a gente guarda mágoa, guarda a ofensa do passado, você está dizendo que aquela pessoa está te controlando. Mas hoje, se você quiser, a gente vai orar juntos aqui, vamos falar com o Senhor. Vamos orar ao Senhor pedindo para Ele, Senhor, eu entrego o controle da minha vida em Tuas mãos. Me ajuda a escolher, Senhor, o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho certo em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você entenda isso. Permita-se obedecer a Deus, não é
algo que te impõe a obrigação. Na verdade, é uma obediência voluntária. Sabe, Deus não está com o controle na mão. Botou um chip em você, na sua cabeça e disse, agora eu controlo você para onde eu quero que você vá. Então hoje o diabo ele tem lutado para que você não entenda essa verdade. Lembra que Paulo fala que a gente deve pagar o mal com o bem? E Jesus ele fala o seguinte, olha, ame aqueles que estão te aborrecendo. Ore por aqueles que te perseguem. Faça o bem, faça o contrário. E faça com os outros aquilo que você deseja que façam com você. Lembra do plantio e da colheita? Se eu plantar uma semente de uva, por exemplo, eu nunca vou colher maçã. A semente que eu planto é a semente que eu colho. Se Jesus tem sido a minha fonte, então as minhas atitudes serão de acordo com a fonte. Ou seja, aquilo que demonstra quem é o seu Senhor é justamente aquilo que você tem mostrado do lado de fora. Lembra quando Abel e Caim estavam lá, que houve uma oferta ao Senhor? Interessante é que Deus ele diz para Caim uma coisa muito aqui avassaladoramente maravilhoso e impactante para a gente. Ele diz assim, por que você mudou o seu semblante? Ou seja, o coração dele tinha se voltado contra o agrado de Deus com relação a Abel, o seu irmão. E ali ele teve eu acredito que uma influência, né, de pensamentos ruins e negativos. E Deus fala algo para ele assim, ó, por que você mudou o teu semblante? Olha, o pecado, ele está às portas. Agora o que ele diz, convém a ti dominá-lo. O papel de escolha entre o pecado e o pecado de infligir e machucar o seu irmão estava na mão de Caim. Deus estava dizendo para ele, eu estou falando para você, convém que você domine sobre o pecado. E da mesma maneira, quando ele peca, ele estava dizendo, quem me controla são os meus sentimentos. Foi a ofensa que eu senti pelo agrado que o Senhor teve pelo meu irmão. Então eu tomei uma atitude. Então ele estava dizendo, quem era o Senhor de Caim? Eram os seus sentimentos. Pense comigo, quem tem controlado a sua vida? E que Deus abençoe você em nome de Jesus, que essa mensagem chegue ao seu coração com maior amor e humildade, para que você aprenda. Você não precisa pagar o mal a ninguém, simplesmente pague o mal com o bem. O Senhor está me lembrando agora de uma parábola de um rapaz, e esse rapaz, ele tinha uma dívida com o seu senhor. E ali, naquele momento que o seu senhor chama ele para poder dar o acerto de contas, aquele servo, ele se humilha diante do seu senhor para que dê tempo a ele para que ele pagasse. Senão, o seu senhor ia pegar toda a sua família e ele para se tornarem escravos até que pagassem aquela dívida. E daí então, aquele senhor tem misericórdia e perdoa toda a dívida, apaga a dívida, ele pega a dívida toda daquele rapaz, que nem mesmo a família inteira dele poderia conseguir pagar, eles teriam que ficar trabalhando para aquele senhor, até que desse o tempo do pagamento da dívida. Então ele foi quitado, a dívida dele foi quitada, ele foi perdoado completamente. E ali aquele servo, ele sai dali, aquele rapaz sai dali, e encontra com outro rapaz que estava devendo a ele. Ele chega e diz para aquele cara, diz assim, ó, me paga o que você me deve. Aquele rapaz diz, pô, por favor, tenha misericórdia de mim, me dê um tempo, eu vou te pagar logo em breve. Só que esse rapaz, ele não quis perdoar. Então ele pegou esse rapaz e o prendeu. E ali, o que acontece? Os seus conservos, os seus irmãos olhando para aquela situação dizendo, peraí, ele foi perdoado pelo Senhor, mas não quer perdoar o seu irmão? Foi lá e contou ao seu Senhor, olha Senhor, aquele rapaz que o Senhor perdoou, ele tinha um rapaz com dívida, ele não quis perdoar. Ele então pega, chama aquele rapaz e diz assim, ó, eu te perdoei, não poderia você ter me perdoado aquele teu irmão? O que ele estava dizendo é, eu plantei em você uma atitude de paguei todas as suas dívidas, te perdoei completamente. E por que você não pode perdoar aquele que está te ofendendo, aquele que te deve alguma coisa? E é assim que as coisas funcionam. Você quer perdão, você precisa perdoar as pessoas. Larga de toda ofensa no seu coração, toda mágoa, toda ferida.
e ora pelas essas pessoas, abençoando elas, pedindo a Deus para que revele, para que a luz de Cristo venha se revelar ao coração delas. E assim você possa viver fora desse controle, fora dessa atmosfera, e sim viver na atmosfera do amor de Deus, da paz de Cristo e do perdão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, pessoal. Não deixe de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever. Não deixe, amados, de estar aqui conosco. Comenta aqui embaixo o que, é que você achou desse vídeo, o que, é que esse vídeo falou com você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.